Atos 7:30 diz assim: Passado mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, em uma sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz? Deus o enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando durante a mensagem. Olha para cá, por favor. Lembrem, né? Num contexto maior aqui, eu estou falando sobre o sermão de Estevão se defendendo diante do Sinédrio, aquelas pessoas que estavam sedentas por sangue, que tinham há pouco tempo condenado a Jesus Cristo à morte por conta de blasfêmia, e a condenação que pesava sobre Estevão era a mesma, a acusação era a mesma, e eles queriam, óbvio, também condená-lo à morte. E então, nós vemos que Estevão, para se defender, ele começa de fato a recapitular toda a história do seu povo, partindo dos patriarcas. E eu disse já aqui nas outras pregações, se você tiver oportunidade, pegue Atos capítulo 7, leia esses 60 versículos de uma vez, você vai gastar aí 7 ou 8 minutos no máximo. E você vai entender de fato o que foi o sermão de Estevão na íntegra. É fundamental você ler. Então, na semana passada, né, eu vim falando durante essas semanas, acho que as 3 últimas semanas, a respeito de como ele começou sua defesa, falando sobre José, sobre Abraão. E na última semana ele cita Moisés, um grande nome do judaísmo. Então ele cita Moisés e ele começa a citar ali, né, resumir Êxodo. E ele cita basicamente Êxodo capítulo 1, onde o povo estava sendo escravizado. E mesmo escravizado numa situação extremamente difícil, onde Faraó não apenas escravizava o povo, mas estava mandando com que as parteiras matassem os meninos que nascessem. Olha, nasceu hebreu, sexo masculino, mata. A pior situação possível do mundo para se ter filho era aquela situação. Por mais que nós vivamos hoje numa época difícil, sabemos que sim, é uma época difícil, mas não se compara àquela época. E ainda assim, diz a Escritura que o povo de Deus crescia e se fortalecia, mesmo no meio da aflição. Na verdade, foram os filhos, por conta da quantidade, do número de filhos, o povo cresceu, se fortaleceu e então pôde se ver livre. Mesmo no meio da aflição, só em Êxodo capítulo 1, nós vemos 3 vezes a expressão: o povo crescia e se fortalecia, o povo crescia e se fortalecia. Eu fiz um apanhado geral aqui na última semana, mostrando que de fato são as nações inimigas as que nos odeiam, que não querem que cresçamos, que tenhamos filhos. E eu mostrei biblicamente que assim foi, como exemplo de Faraó, mas historicamente sempre foi assim. Foi assim com o nazismo e com diversos outros regimes. E então, eu disse também que é exemplo de José. Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo. Pelo seu próprio povo. Assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos, Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo, justamente ele, que era mais um daqueles enviados por Deus. Eu quero essa noite aqui, né, terminar aí do versículo 30 até o 43, passar aqui mais 3 princípios. Põe primeiro, por favor, ali, Samuel. A primeira coisa é a seguinte: a cegueira dos homens. Como nós lemos aqui o versículo 30 até o 34, lembrando, mesmo Moisés sendo rejeitado pelo povo, numa primeira hora, lembra? Com 40 anos, no vigor da idade, ele vai diante daqueles homens, tenta libertá-los, e aqueles homens não aceitam. E entre esse episódio, onde ele, falei a semana passada, onde ele está ali, né, diante daquela briga do egípcio com o hebreu, e ele vai e defende o hebreu, daquele episódio até Deus aparecer para ele aqui na sarça, passaram-se 40 anos. Ele tinha 40 anos na época e aqui ele está com 80. Ou seja, muito tempo. 40 anos de preparação para que ele então pudesse vir e exercer aquele chamado ao qual Deus o tinha preparado. Só que eu sei que falar em 40 anos de preparação para então fazer aquilo ao qual Deus o vocacionou, numa geração como a nossa, totalmente inicime hoje, que quer as coisas instantâneas, prontas de ontem para hoje, é difícil. Mas há muitas coisas que são necessárias preparo. E um preparo árduo. Eu lembro quando, logo no comecinho, quando eu me converti, né, já me converti na nossa igreja,
E rapidinho eu comecei a liderar pequeno grupo. Eu lembro que acho que quando eu tinha um ano e pouquinho de igreja, não lembro mais ou menos o período exato, uma moça de uma outra igreja falou assim para mim: olha, Rafael, você não quer ir para a nossa igreja? Lá acho que uns 4 meses você é consagrado pastor. Uma que tem um ano só de convertido, um ano e pouco, né? A Bíblia diz que não seja neófito. Óbvio que eu vou saber isso aí depois, não sabia? E eu falei, 4 meses? Eu falei, moça, puxa vida, na minha igreja acho que vai uns 4 anos, pelo menos. Foram 8. 8 anos, não para que eu estivesse preparado para ser pastor, mas para que eu pudesse alcançar, né, o mínimo necessário para se dar início ao ministério, porque nós vamos aprendendo com o tempo, e é claro, estamos em desenvolvimento, porque a vida é assim, há muitas coisas que são necessárias, tempo, não é assim em relação a casamento, quem tem filho que sabe, nós oramos uma vida inteira para que Deus prepare uma boa esposa e um bom marido para os nossos filhos. Eu, desde que eu soube, né, que minha quinta bebezinha é menina, todo dia eu oro, falei, Senhor, prepara um homem de Deus para ela, tem misericórdia dessa menina, assim como eu oro para os meninos, desde quando a minha esposa engravidou, Deus, prepara uma boa esposa para eles, e então, passam-se às vezes 20 anos, até eles casarem, agora apareceu uma moça boa, mas foram 20 anos de oração, há coisas que demandam tempo, há coisas que é necessário esperar, é por isso que esperar em Deus, que nós vemos essa expressão constante no Novo Testamento, o povo de hoje não quer saber, porque é difícil esperar. A gente não quer esperar na fila do banco, a gente não quer esperar na fila do supermercado, não queremos esperar em Deus também. Por mais que essas coisas, né, fila de banco, ninguém merece. Mas há coisas que é de suma importância, sabermos esperar. Orar é fundamental. Nada acontece do dia para a noite. Moisés levou 40 anos. Uma empresa, veja, alguém que abre uma empresa, ela não começa a fechar bons faturamentos logo no começo. É necessário tempo, e às vezes anos. Moisés com 40 anos já se achava preparado, mas havia muito ainda para que ele pudesse ser lapidado, para que então ele pudesse exercer aquilo ao qual Deus o tinha vocacionado. E nas nossas vidas é assim também, né? Nós somos lapidados dia a dia. Provavelmente você vai se tornar uma pessoa melhor, sabe quando? Quando você estiver bem velho. Aí quando você fala assim, puxa, hoje eu vejo que eu sou um cristão muito melhor do que há uns 30, 40, 50 anos. Quando você tiver esse pensamento, você morre, porque já chegou o fim da sua vida. E é de fato assim que acontece. O amadurecimento, ele leva tempo. Estevão aqui, ele está basicamente resumindo aquele episódio da sarça, onde Deus se manifesta a ele, onde Deus mostra o seu nome pessoal, lembra? Eu sou o que sou. É ali que Deus se apresenta a ele, então ele autoriza Moisés, né, a história que Estevão está contando, a fazer sinais, prodígios, e então, mesmo Moisés, rejeitado pelo povo, Deus vem e o pega novamente, depois de 40 anos de deserto, e o coloca. Agora está na hora. E por que é de suma importância você entender o que eu disse nas últimas semanas e principalmente agora? Porque Estevão, depois de fazer todo este apanhado histórico de tudo aquilo que aconteceu com o povo de Deus, aqui agora ele vai interpretar aquilo que aconteceu, aquilo que a Bíblia dizia, e principalmente ele vai aplicar na vida daquelas pessoas que estão diante dele. E eu já falei aqui por diversas vezes. Estevão aqui é um exemplo claro, né, do que é pregação. Pregação é a leitura do texto, é a interpretação do texto e é a aplicação do texto. Se você tem leitura do texto e você tem interpretação do texto, você tem um estudo. Agora, quando você lê o texto, você explica o texto, você aplica o texto, isso é pregação. E é o que Estevão vai fazer. Ele, claro, né, ele não lê, mas ele fala tudo de memória, toda a história do seu povo na mente. Então, ele fala toda aquela história, interpreta, e agora ele vai fazer o mais importante, ele vai aplicar na vida daquelas pessoas ali. E no versículo 35, acompanha comigo aí, por favor. Veja como ele começa. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo, quem te nomeou líder e juiz? Lembra qual é o contexto, né? Ele vê ali primeiro um hebreu e um egípcio brigando, vai, tenta separar e mata lá o rapaz, e depois de um tempo ele vê 2 de seus irmãos brigando, ele vai tentar separar, e o povo, não, quem te nomeou juiz aqui? Não é não. Verso 35. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo, quem te nomeou líder e juiz? Deus o enviou como líder e libertador,
pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. E é interessante, porque a este mesmo, mais uma vez rejeitado, este era quem Deus tinha enviado. São estes os exemplos que Estevão está dando. Lembra quando ele cita José? Lembra que vocês rejeitaram ele? Era enviado de Deus. E aqui ele cita de novo Moisés. Lembra de Moisés? A quem Deus enviou, vocês rejeitaram do mesmo jeito. Ou seja, os nossos pais rejeitaram aqueles homens a quem Deus levantou. E vocês estão fazendo a mesma coisa, só que aquele povo não conseguia enxergar. Jesus, Estevão e os demais estavam diante deles e ainda assim eles não enxergavam. Esse Moisés que tirou o povo de lá do Egito com sinais, com prodígios, no verso 36, é isso que ele diz, acompanhe comigo. Foi este que conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Veja o apanhado que ele faz aqui de toda a história do povo, né? Primeiro ele diz, este Moisés foi quem tirou vocês do Egito, talvez ali o maior símbolo da libertação do povo do Egito, foram as 10 pragas. E ele está trazendo a memória daquele povo. Lembra o que Moisés fez? Este foi enviado por Deus. Depois ele vai falar sobre o Mar Vermelho, aquele episódio óbvio, né, onde Deus abre o mar. E ele ainda cita o exemplo de, olha, e não apenas isso, todo o tempo no deserto, 40 anos no deserto. E no deserto, claro, né, Deus mais uma vez de forma soberana livrou o seu povo, proveu para o seu povo, trouxe comida via passarinho, tirou água da rocha. E então Estevão faz questão de mostrar para esses irmãos, para esses seus compatriotas, de que a este Moisés, a quem Deus enviou, nossos pais rejeitaram, não deram ouvidos. Foi este Moisés que profetizou, que fez todas essas coisas, este Moisés que profetizou que um dia o Senhor levantaria um profeta à sua semelhança, para que ele pudesse libertar o seu povo. É isso que ele diz no verso 37. Este é o Moisés que disse aos israelitas, Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Vocês acham que Estevão estava fazendo referência a quem? Era Cristo. Como assim? Vocês têm a Escritura, vocês têm a história, vocês têm tudo aquilo que vocês aprenderam de nossos pais, de nossos antepassados, e vocês não conseguem ver que aquilo que Moisés profetizou é literalmente o que está acontecendo. Ele está fazendo tudo isso para mostrar, este é o Cristo. Consegue acompanhar o raciocínio dele? Ele começa a usar a história do seu próprio povo, ele começa a usar os escritos sagrados, ele estabelece ali, né, ele relembra todos os fatos históricos do seu próprio povo, ele cita as próprias escrituras, ele cita os maiores exemplos da sua própria nação, como Abraão, como José, como Moisés, o legislador, e então depois ele aplica essa história e a escritura na vida daquelas pessoas. Este Moisés que foi rejeitado pelos judeus lá no Egito, Deus o enviou para que o nosso povo pudesse ser livre. Mas ainda assim, nossos pais não deram ouvidos. Nossos pais o rejeitaram. Ele fez sinais e prodígios, ele profetizou a chegada de um profeta. Repare que tudo aquilo que Moisés fez, exatamente aquilo que Cristo fez. Não era esse o exemplo? Deus vai levantar alguém semelhante a ele. Não foi exatamente o que o Senhor fez? Assim como Deus separou Moisés para libertar o seu povo, assim que Jesus nasceu, olha o que se falava a respeito dele. Ele veio para salvar, libertar o seu povo de seus pecados. Eles não conseguiam ver todas essas coisas se cumprindo em Jesus Cristo. Quem, assim como Moisés fez sinais ali no Egito, quem, diante daqueles homens, fez inúmeros sinais e maravilhas, e mesmo assim as pessoas foram incrédulas? Cristo. Aquele episódio onde João Batista está preso, põe ele, por favor, Samuel. Lucas capítulo 7, versículo 22, lembra? João Batista, ele olha para Jesus Cristo e diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Ele sabia que Jesus era o Cristo, mas então, mesmo assim ele é preso e bate meio que uma incredulidade nele. Será? Será? Ora, se ele fosse o Cristo, será que eu, o seu precursor, estaria preso? Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas ele foi meio incrédulo ali. E então, Jesus manda seus discípulos dizerem assim para João.
Lucas capítulo 7, versículo 22. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Assim como aquele Moisés fez 10 sinais diante de Faraó, Jesus está dizendo aqui: fala para João o tanto de coisa que eu fiz. Como assim? As pessoas não conseguem perceber. Tendo a Escritura, servindo ao Deus verdadeiro, que este ao qual Moisés profetizou era eu. Quem mais fez grandes sinais assim como Cristo? Sim, os apóstolos fizeram. O próprio Estevão fez sinais. Mas quem fez algo como Cristo? Ninguém. E ainda assim aquele povo permaneceu duro de coração. E não só isso. Estevão, ele diz que Moisés foi um mediador entre Deus e o povo, no versículo 38. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo, que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, e que recebeu as palavras vivas para transmiti-las a vós. Ou seja, Moisés, ele foi o intermediário entre Deus e o povo. Deus dava a palavra a ele e ele trazia a mensagem ao povo. Ele foi o mediador naquela época. E assim como ele foi mediador naquela época, Jesus Cristo era este mediador enquanto ele estava vivo, em carne ali. Não é isso que Paulo vai dizer a Timóteo? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo veio fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, diante do Sinédrio, Estevão está dizendo basicamente o seguinte: vocês conseguem ver o quão incrédulos, idólatras e duros de coração foram os nossos pais? Quantas chances eles tiveram? Eles tiveram de reconhecer que Deus estava levantando homens para libertá-los, para confrontá-los, para salvá-los. E o que eles fizeram? Com todos, eles rejeitaram. E qual que era o grande objetivo aqui de Estevão? Que o povo ouvisse o seu sermão e se quebrantasse, se arrependesse. Que o povo, assim como os seus antepassados foram duros de coração, que eles pudessem agir de uma forma diferente. Assim como Paulo, ele olha para os seus contemporâneos, para os seus patrícios e diz: olha, eu desejaria ser anátema por amor aos meus compatriotas. Paulo desejou ser amaldiçoado para que o seu povo pudesse de fato enxergar a Cristo. Estevão está fazendo basicamente a mesma coisa. Vocês precisam enxergar a verdade, mas vocês ainda assim permanecem duros. Por quê? Mesmo depois de toda a história passada diante deles, um filme da história do povo de Deus foi passado diante daqueles homens, interpretado, aplicado. E ainda assim, sabe qual foi a atitude daqueles homens? Verso 39 até o 41. Acompanhe comigo, por favor. Foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer. Pelo contrário, rejeitaram-no e, na verdade, desejaram voltar para o Egito. A pedido de Arão, pedindo a Arão: faze-nos deuses para que possam ir à nossa frente, porque nós não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias, eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e festejaram como obra das suas mãos. Veja o nível do povo. Ele cita aquele exemplo de que enquanto Moisés vai ao monte receber a lei, o povo extremamente impaciente não conseguiu esperar 40 dias. Moisés esperou 40 anos para ser moldado, transformado e usado por Deus. E enquanto ele vai receber a lei de Deus para trazer ao povo, o povo não consegue esperar 40 dias. Mas dá uma apertadinha lá em Arão e diz: Arão, não sei não esse Moisés, hein? Sei não. Eu acho que ele não volta mais. Era um povo extremamente murmurador. Olha o que o povo reclama, né? Ali em Levítico, em Deuteronômio, vai dizer: o povo começou a reclamar, dizendo: ai, no Egito que era bom. Meu Deus, o povo era escravo. E reclamando lá que era bom. E pior, eles reclamam: ai, que saudade dos melões e dos alhos silvestres. Gente, reclamar de melão e alho, pelo amor de Deus, né?
Tanta coisa boa para reclamar. Aí reclama disso. O povo extremamente murmurador, ingrato. Mas não é isso que nós vemos como um retrato no povo de Deus hoje? Pessoas extremamente ingratas, que não conseguem ser felizes com nada. Tudo que tem não está bom, o bom vai ser o que vem depois. Troca de carro, mas o vizinho porque trocou com o melhor. Ah, mas não sei se o meu é tão bom assim. Reclama de tudo, nada está bom, não consegue ser grato com nada. E pior, fazem como eles fizeram. Rejeitam os homens de Deus que vêm avisar dos seus pecados. E não só fazem isso, mas vivem murmurando, reclamam de tudo, não conseguem ser gratos por nada. É isso que Estevão está mostrando daqueles homens. Nossos pais foram idólatras, incrédulos, murmuradores, mesmo Deus tendo-os tirado da escravidão, da servidão, conduzido de forma milagrosa pelo deserto, provido coisas improváveis, impossíveis. Água saindo da rocha, comida vinha da boca de passarinho, pão fresco todo dia. Ainda assim, aquele povo permaneceu duro, incrédulo, e só sabia reclamar. Só sabia reclamar, só sabia murmurar. Meu Deus, por isso que Moisés às vezes tem que perder a paciência, né? Porque se tem algo que é chato, é gente que vive reclamando. Nada tá bom. Eu tinha um vizinho que era assim. Vizinho não, né? Morava umas ruas perto de casa. Era 5 minutos de conversa, eu começava a ficar deprimido. Eu saía alegre para ler ali, para de onde que eu morava, né? Tinha um jardinzinho lá. E às vezes eu não via, ele encostava. Época difícil nós vivemos. Mas eu nasci, era pior. Nossa, tá difícil. Isso, aquilo. Eu já começava, ai, meu Deus. Eu já ficava deprimido. Meu Deus, pessoas que vivem a reclamar. Terrível, terrível. Estevão, ele está tendo coragem o suficiente de pregar na cara daquelas pessoas todos os pecados que os seus pais tinham cometido. E os pecados que eles estavam repetindo, segundo seus pais. Para que eles pudessem ter um choque de realidade. Para que eles pudessem ter um choque de realidade. Enxergar a verdade. Mas ainda assim não fizeram. Segundo, eu falei que eram 3, mas são só 2 só. Segundo princípio, a pior punição divina. Se você lê a Escritura de forma corrida, você vê inúmeras coisas que Deus faz com aqueles que teimam em ser desobedientes. Todo erro tem consequência, sabemos, todo erro tem consequência. Mas quando o povo teimava em ser reincidente nos seus próprios erros, nós vemos Deus punindo de diversas formas. Vemos o povo sendo escravizado. Vemos o povo passando fome. Vemos o povo de Deus, sendo punido de forma severa. Vemos o povo de Deus sendo morto. Exatamente. Vemos o povo de Deus sendo morto. E ainda que todas essas coisas sejam possíveis, eu acredito que há uma punição que Deus dá aos seres humanos que talvez seja pior do que essas daqui. Pastor, como assim? Pior do que a morte, que a fome, que a necessidade? Sim, eu acho que há algo pior. Versos 42 e 43. Acompanha comigo, por favor. Mas Deus se afastou deles e os entregou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceis sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para adorá-las. Assim, eu vos exilarei para além da Babilônia. Aqui ele está citando basicamente Amós capítulo 5, verso 27. Mas veja, se tem uma punição que de fato pesa aos seres humanos, não é nem a mão de Deus trazendo castigo, mas é Deus simplesmente deixando de lado. É Deus abandonando, é Deus deixando ao seu bel prazer. Foi exatamente o que Deus fez aqui. Deus se afastou deles. E Estevão está dizendo, por quê? Porque Deus mandou os nossos pais como escravos para a Babilônia. Qual foi o motivo? É porque eles sempre foram idólatras. Justo eles que batem no peito dizendo,
cremos em um só Deus. Eram idólatras e por conta de rejeitar a Deus, Deus os rejeitou. Se tornou indiferente para com eles. Eu acredito que essa é uma das piores desgraças que o ser humano pode passar. Não é Deus nos punindo diretamente por conta de nossos pecados, mas Deus nos abandonando, nos deixando viver ao nosso bel prazer. Porque aí os homens se perdem de vez. Viu o que nós lemos aqui? Por conta de Deus ter abandonado o seu povo, diz a Escritura que eles começaram a adorar Moloque. Oh Deus! Moloque era uma entidade pagã que era adorada através do sacrifício de crianças. Olha o absurdo, olha onde o povo de Deus chegou. O povo que viu Deus fazer milagres e maravilhas, por conta de permanecerem endurecidos de coração, diz a Escritura que eles começaram a adorar Moloque, sacrificando os seus próprios filhos. Olha o absurdo. Foram entregues à idolatria porque Deus os abandonou. Pastor, mas Deus, nós não vemos Ele fazendo isso hoje, abandonando o povo. Óbvio que vemos. Claro que vemos. Eu posso provar para você que nós vemos isso. Abre comigo, deixa marcado aí, mas abre comigo rapidinho lá em Romanos capítulo 1, por favor. Só você voltar para frente um pouquinho, logo na frente de Atos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Pastor, mas Deus não abandona as pessoas hoje em dia. Claro que faz isso. Eu vou mostrar para você a prova que hoje Deus continua agindo da mesma forma. Que a pior punição para o ser humano não é Deus vir e fulminá-los, mas é Deus simplesmente não ligar para eles, abandoná-los, deixá-los de lado. Romanos 1,18 vai dizer assim a palavra do Senhor. Assim começa o Evangelho. Pois a ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que impedem ou que detêm a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder, sua divindade são vistos claramente desde a criação do mundo, percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Paulo está dizendo basicamente o seguinte: Deus ele se ira com o ser humano. Se ira porque o ser humano tem por obrigação saber que Deus existe. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, o sol, a lua, a terra, a natureza, os animais, a fauna, a flora, essas coisas proclamam a glória de Deus. E o homem tem a obrigação de saber que Deus existe. Pastor, mas o fulano não sabe ler. O problema é dele. Mas o índio que mora lá em Papua Nova Guiné, ele tem a obrigação de saber que há um Deus que governa todas as coisas. Como? Por meio das coisas que foram criados. Por isso que ele diz, por isso o homem é indesculpável. Não há desculpa para o ser humano. Mas eu não sabia. Mentira. O homem é indesculpável. Ele continua no verso 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem, corruptível, às aves e os quadrúpedes. E olha que interessante no verso 34, verso 24. Ou seja, o povo peca, o povo é endurecido, o povo não quer reconhecer a Deus, tapa os olhos, os ouvidos. E então, por conta de não reconhecerem que há um Deus, no Novo Testamento, no principal tratado teológico da Escritura, em Romanos, olha o que Paulo vai dizer no versículo 24. E por isso, Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Por isso Deus os entregou, a segunda vez. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa de seu erro. Consegue perceber que é exatamente aquilo que a gente vê hoje? É exatamente o que a nossa sociedade transpira
respira e vive. Verso 28. Assim, por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, mais uma vez, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Este é um retrato perfeito da sociedade ao qual nós vivemos. Por isso que, quando você vê o parlamento aprovando leis a favor de casamento homoafetivo, de trisal, relacionamento a 3, poliamor, 4, 5, por aí vai, sabia? Quando você vê essas coisas sendo aprovadas e o povo ficando feliz por conta de conquistas, não é conquista, é a mais exata expressão de que Deus tem abandonado o seu povo, de que Deus tem os deixado de lado, de que Deus tem se revoltado com a sociedade, e o que Ele faz? Ele os abandona para viverem da sua maneira, ao seu bel prazer. Então não é conquista, na verdade é Deus punindo, é Deus abandonando, sendo indiferente, desistindo deles, desistindo da sociedade, deixando o povo viver à sua maneira. Isso é terrível. Sabe, às vezes, quando pais dizem que, olha, eu tentei educar meu filho toda uma vida, mas quando eu vi que não entendia, larguei mão. Aí então o filho vai viver do jeito que ele quer. E o filho pensa, é conquista. Não, não é. É o seu pai te abandonando, te largando, desistindo de você. É exatamente o que Deus está fazendo. Lembrando, o que tudo isso ajuda na defesa de Estevão. Estevão está se defendendo diante de um tribunal. Seus acusadores estão sedentos de sangue, criando os dentes para matar a ele, assim como mataram o seu Senhor. Lembrando que a acusação era, você está dizendo que Jesus vai destruir o templo e vai acabar com os costumes de Moisés. Essa acusação estava pesando sobre ele. E a resposta de Estevão, resumidamente, é o seguinte: vocês acham que é uma coisa extraordinária Deus destruir o templo? Deus acabar com os costumes de Moisés? Vocês acham que de fato é algo absurdo? Vocês acham que vocês não merecem isso? Vocês sempre rejeitaram a Deus. Vocês tiveram a lei, mas vocês nunca foram obedientes. Vocês mataram os homens que Deus levantou para colocar vocês no caminho correto. Vocês mataram. Por conta da dureza de coração, mais uma vez, vocês não conseguem enxergar que a este Cristo morto pela mão de vocês, assim como Pedro e Estevão também, né, faz questão de deixar claro o pecado do povo. Não vem com esse papinho de sangue inocente, não. Este pecado está na mão de vocês. Vocês não conseguem ver que esse Jesus era aquele a qual Moisés tinha falado. Estevão está deixando explícito que o sermão genuíno, e deixando um exemplo para nós também, óbvio, né? De como é um sermão cristão de fato. O que é o Evangelho? As boas novas. E o que são boas novas? É simplesmente falar que Deus amou o mundo, que Deus te ama, que vai dar tudo certo, que seus filhos vão ser gordinhos, rechonchudos, cheios de saúde. É essa a mensagem do cristianismo? Não é. Estevão deixa um exemplo para nós do que é a verdadeira mensagem do cristianismo. E a mensagem do cristianismo é mostrar o pecado das pessoas para que elas possam gritar por misericórdia e salvação. Porque se a lei não é exposta, se o evangelho não é exposto, o que é boa nova? Ora, para você entender que algo bom te esperando, você primeiro precisa entender que há algo ruim em você. Se você chega em uma pessoa saudável e diz o seguinte, olha, o que você acha de começar uma quimioterapia? A pessoa vai rir da sua cara. Como assim? Eu estou bem, estou saudável, forte. Mas se você chega nessa pessoa saudável, com raio-x e diz, há um câncer que já tomou conta de todo o seu corpo. Em poucos dias você vai a óbito. Você vai apodrecer, feder, definhar e morrer. Se você mostra esse raio-x para essa pessoa, ela vai clamar por um tratamento. E o que Estevão está mostrando é isso.
A lei, ela tem esse papel fundamental. Ela vem mostrar a doença do ser humano. Mostrar o quão pecador ele é. E é isso que ele está fazendo, mostrando todo aquele panorama da história do seu próprio povo, de que eles eram extremamente idólatras e desobedientes. Lembra que, já estou encerrando, quando os evangelistas vão sintetizar a mensagem de Jesus Cristo, 3 anos e pouco pregando. E então, eles vão resumir qual era o sermão de Jesus Cristo. Eles resumem em uma frase. Qual a frase? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É óbvio, durante esses 3 anos e pouco aí, não era só isso que Jesus pregava. Você acha que ele chegava ali de cima? Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Não, não era isso. Ele ensinou inúmeras coisas. Mas quando as pessoas vão lembrar do foco, os evangelistas resumem nessa frase: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, só haverá arrependimento, de fato, se antes do reino dos céus, se antes do amor, houver a pregação da lei, do pecado, para que as pessoas se vejam como pecadoras. Por que você acha que hoje em dia o número de evangélicos tem crescido? Sabia? Segundo o IBGE, nós temos crescidos aí à torta à direita. Tem crente saindo pelo ladrão, literalmente. Por que você acha que o número de evangélicos tem crescido constantemente, segundo o IBGE e outros dados aí? Mas a moralidade, o divórcio, a promiscuidade, essas coisas não têm baixado. Muito pelo contrário. Eu citei aqui algumas semanas atrás que a taxa de divórcio das pessoas que não são cristãs é de 25%. De cada 4 casamentos, um termina em divórcio. E fizeram uma pesquisa com os cristãos, e era exatamente a mesma coisa. 25%, cada 4 casamentos, um casamento na igreja acabava em divórcio. Em muitos lugares, será que de fato é pregado deste jeito que Estevão ensina? A lei, o pecado, para que depois então possa se falar sobre a graça? O Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que se retirarmos a ira de Deus da sua palavra, sobra bem pouca coisa para ser pregado. E eu realmente não entendo como pessoas conseguem, domingo após domingo, semana após semana, anos após anos, não tropeçar nesses assuntos que a Escritura deixa explícito. Pecado, arrependimento, ira de Deus. Viu que Romanos? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm, que sufocam a verdade pela injustiça. Este é o começo do Evangelho. Que Deus está irado contra a humanidade e que só há uma maneira dessa ira ser aplacada: mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Mas como assim? Eles não conseguem enxergar isso que está por toda a Bíblia. Fazem todo um malabarismo ali, conseguem o tempo todo pregar apenas sobre o reino dos céus, esquecendo do arrependimento. Não estou dizendo, né, que, gente, pelo amor de Deus, a gente prega aqui sobre prosperidade financeira. Esse assunto é bíblico, sobre filhos, sobre casamento. Esses assuntos estão na Escritura, mas são uma parte da Escritura. Estão na metade do reino dos céus. Mas antes disso, vem o arrependimento. Quando os pecados são expostos, só há 2 atitudes das pessoas. Ou elas se arrependem, confessam seus pecados, assim como aconteceu em Atos 2, que nós já pregamos sobre isso, quando Pedro prega aquela mensagem, os homens: que faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Isso que Pedro diz a eles. Ou tomamos essa atitude, ou tomamos a atitude que esses homens aqui tomaram. Endureceram ainda mais o coração. Endureceram ainda mais a cerviz, não se dobraram. Assim como Moisés foi moldado por 40 anos, nós somos moldados dia a dia. E a cada vez que nós saímos de nossas casas para cultuar ao Senhor, e somos confrontados através de sua palavra, nós temos a oportunidade, diante do confronto, de endurecer ou não o coração. De olharmos, não para o pregador e suas falhas, porque se você for olhar para mim e para as minhas falhas, oh Deus, esquece. Mas que você possa analisar o conteúdo daquilo que é falado,
apesar das falhas de quem fala. Assim deve ser. Essa semana eu conversava com um adolescente, estou encerrando, agora para acabar mesmo. Conversava com um adolescente e eu dizia para ele: você deve sim se dedicar nos estudos, você deve se dedicar no trabalho, em cooperar dentro da sua casa, ajudando seus pais, isso é fundamental. Mas acima de tudo, você deve se dedicar para crescer no conhecimento e no temor do Senhor. Para que você não seja mais como esse monte de adolescente mulambento em relação à fé. Que não há diferença entre o que serve e o que não serve. Que não apenas o seu palavreado seja diferente do deles, mas a sua postura e o seu temor a Deus seja diferente também. E que nós não esqueçamos de que toda vez que somos confrontados, é Deus nos dando a oportunidade de crescermos em piedade, santidade, em temor e principalmente em obediência a Ele. Amém, meus queridos?